Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula, aula aqui no canal do professor. Vamos rever agora os conteúdos aplicados no segundo bimestre do nono ano. Peço que tenham em mão já o livro da Positivo com vocês, papel para anotar, tá? Pode ser que eu diga em algum momento para vocês grifarem alguma parte do livro, então é interessante usar essa aula como um acompanhamento dos estudos, tá? Por ser nono ano, eu acredito que vocês vão conseguir matar de letra, né? Essa explicação aqui, eu não vou precisar ficar com tantos detalhezinhos sobre cada página. Mas enfim. No capítulo 5 da apostila, ela começa com aspectos naturais da Ásia, da Europa e da Oceania. Então isso aqui é basicamente para vocês entenderem como são essas paisagens na Ásia, Europa e Oceania, tá? E já na página 2 já mostra algumas imagens para vocês ali que são interessantes para vocês entenderem. A Oceania vai ter bastante presença de ilhas, tá? No Vietnã a gente vai ver ali mais de cavernas, né? E na Europa parques nacionais. Então, na página 3 já começa para nós algumas imagens sobre a Europa e a Ásia, tá? A gente tem que entender que isso tudo é um bloco só, tá? Não são continentes separados, é tudo uma coisa só, que vai ganhar o título de Eurásia, tá? A diferença entre a Europa e a Ásia vai ser delimitada por critérios físicos e critérios culturais, tá? Que a gente conversou sobre isso lá no início do bimestre. Então, critérios físicos, nós temos aqui os montes Urais, tá? Os mares negros de Cáspio, a montanha do Cáucaso, tá? E alguns outros. E aí a apostila traz um pouquinho sobre a Oceania já em seguida, né? Que a Oceania tem o bloco da Australásia, que vai reunir a Austrália e Nova Zelândia, a Melanésia, a Micronésia e a Polinésia, tá? Em página 4 tem um mapinha ali sobre isso. E a partir de agora a apostila entra numa, vamos dizer assim, decoreba de informações, né? O que é quanto por cento maior do que o outro. A gente sabe que o professor não costuma fazer isso, não costuma cobrar decorebas, tá? Mas é importante que vocês entendam como é essas características. Sobre o capítulo 5 não tem muito o que eu falar para vocês, tá? É interessante que vocês tenham com bastante cuidado e conhecimento o que já diz a questão 1 da página 7, né, sobre a divisão da Eurásia entre a Europa e a Ásia. Responda: com base em quais critérios ocorre essa divisão? Tá? A gente acabou de falar, critérios culturais, históricos de cada povo se desenvolveu de uma forma diferente, com culturas diferentes, com músicas, estilos, gostos, comidas típicas, né, até mesmo climas e relevos diferentes. E claro, em relação ao conceito físico, né? Então temos marcos que vão fazer essa divisão. Que marcos são esses? Os Montes Urais, o Mar de Cáspio, o Mar Negro, a Cordilheira do Cáucaso. Tá? Questão 2 do livro. Sobre a Oceania, marque verdadeiro ou falso. Então, a Oceania é cercada pela vastidão dos oceanos e não tem fronteiras com outros continentes. É verdade, lembre lá do mapa. Tá? A Austrália ocupa mais de 93% do total da Oceania. É verdade também. A Oceania é composta de grande quantidade de ilhas e atóis espalhados pelos arquipélagos do Oceano Pacífico. Verdade também. Tá? A segunda parte do capítulo 5 vai falar agora sobre o relevo da Oceania, tá? O que vocês precisam entender sobre este relevo? Deixa eu pegar aqui. Rapidinho. Eu tô com o meu positivão, de vez em quando ele dá uma
uma travada e reinicia. Enfim. Deixa o professor abrir novamente aqui, porque não... nem o professor estava esperando isso. Então, enfim, a apostila no capítulo 5, em sua segunda parte, tá? Ela vai tratar o relevo. Então, esse relevo da Eurásia ele pode ser caracterizado por diversas formas, tá? Então, vai desde planaltos, cordilheiras, planícies e depressões. Então, tem meio que de tudo lá, tá? Vai haver processos tectônicos, movimentos de convergência, tá? Que é quando ocorre o encontro de placas tectônicas, quando uma sobe em relação à outra, que gerou o movimento das cordilheiras do Himalaia, tá? É possível encontrar também lá na Eurásia diversos relevos que são característicos, assim, marcantes, como o Planalto Tibetano, as planícies do rio Volga, tá? Do rio Ganges. O rio Ganges, a gente sabe lá da cultura indiana, né, onde os mortos são levados. A gente vai ver na Eurásia também planícies fluviais, tá? E essas planícies são amplamente utilizadas por processos de industrialização e urbanização. Então, a gente aprende no final do capítulo 5 que há diversas formas de por assim dizer, meios de como cada sociedade utilizou os seus relevos e as suas estruturas para a sua sobrevivência, tá? Aqui na página 13, a gente vê, por exemplo, esses rios que o professor citou, tá? Aqui, por exemplo, aparece o rio Tamisa, em Londres, tá? Olha como que ele é utilizado, tá? A gente vê barcos ali sendo passando, dá para ver até embarcações enormes passando embaixo da ponte pela imagem, tá? Ele vai ser utilizado também para os outros tipos de meios econômicos. A gente vê o rio Ganges, que é utilizado também para fins religiosos, tá? O rio Yangtze em Wuhan, acho que assim se pronuncia, na China. Enfim, a gente vai ver diversas coisas aqui nesse local. E fala um pouquinho também sobre relevo e hidrografia da China, tá? Na página 16 mesmo, uma imagem bem interessante sobre isso. China, perdão, da Oceania, galera. Relevo e hidrografia da Oceania, não da China. Tá? Página 17, vocês vão encontrar várias fotos que vão descrever como que é a cara da Oceania. Tá? Que cara que ela tem. Qual que é a cara das suas figuras. E claro, intensa atividade vulcânica, porque a Oceania ela está muito próxima de regiões de placas tectônicas, tá? E onde é próximo de placas de bordas de placas tectônicas, há uma grande concentração de vulcões, certo? E aqui a gente encerra o capítulo 5. Eu só preciso citar mais uma coisa do capítulo 5, tá? É uma coisa que o professor esqueceu aqui antes que eu me esqueça e deixe vocês desamparados com a vida. Eu tava indo fechar o livro e acabei me deparando com isso, tá? Página 19. As bacias hidrográficas, tá? Olhem, por exemplo, na Austrália, como é que tá a situação das bacias hidrográficas da Austrália, tá? Olhem, vai falar dos outros lugares, da Nova Zelândia, da Tasmânia, enfim. Aí vem a seguinte pergunta, que até o professor perguntou no quiz, tá? Para uma sala, para outra não. Mas a gente corrigiu já. Por que a rede hidrográfica da Oceania é escassa e restrita? Essa pergunta aparece na página 20, no capítulo 2. Tá? A rede da hidrografia da Oceania é escassa e restrita devido às condições geográficas que lá se encontram. Tá? Ilhas pequenas, de extensão pequena, que não recebem tanta chuva, tá? Que vão resultar em rios menores, rios pequenos, tá? Que esses rios serão limitados pelo clima. Na Austrália a gente vai ver
regiões de deserto, então região de quase nada de chuva, um clima desértico e outro semiárido, tá? Ocasionando baixos índices pluviométricos. E em alguns lugares só terão rios temporários, ou seja, rios que só existem no período de chuva e quando é período de seca, esses rios não existem. E aí nós terminamos o capítulo 5, deixa o professor confirmar. A apostila traz para nós também aqui no final do capítulo 5 sobre os domínios morfoclimáticos, tá? Tem os domínios temperados, mediterrâneos e frios. É interessante que vocês leiam para conhecer bem como é, tá? E inclusive entendendo os domínios vem até a pergunta da página 25, que também é interessante. O que são monções e qual o seu impacto nas regiões onde ocorrem? Peraí que mais uma vez o livro atualizou. Para a alegria do professor. Então as monções são padrões climáticos caracterizados por ventos sazonais, tá? Que vão ocorrer principalmente nas regiões costeiras. Elas são causadas por diferenças de temperatura. Só uma coisa importante que eu esqueci de citar. As monções são muito comuns na Ásia, tá? Na verdade, é quase que direto. Então, são ventos particularmente fortes, mas não tão destruidores, tá? Que vão ocasionar diferenças de temperatura naquela região. Durante o verão, então, acontece um aquecimento rápido do continente e cria uma área de baixa pressão, tá? Fazendo que os ventos soprem do oceano em direção à terra, trazendo bastante chuva, muita chuva. E durante o inverno, esfria rapidamente, tá? Invertendo, agora vai ter um período de seca, tá? Então, no verão, muita chuva, no inverno, quase nada de chuva, tá? E aí encerramos o capítulo 5 de vez mesmo. 6. Ásia, Europa e Oceania, as fontes de energia. Então, até aqui, né, a gente fez um trabalhinho sobre as fontes de energias. Falamos sobre energias renováveis e energias não renováveis, tá? Energia renovável é aquela energia que eu consigo encontrar na natureza e eu sempre conseguirei encontrá-la. Tá? Eu teria aqui como exemplo energia eólica, energia hidráulica e a energia solar. Uma energia não renovável, por exemplo, combustíveis fósseis, uso de a energia termoelétrica e até mesmo a energia nuclear é não renovável. Por quê? No dia que eu acabar de usar todo o urânio, ela acaba junto com esse momento. Mas demora 200 anos. Tá, por mais que demore, um dia vai acabar. Tá? A renovável é aquela que eu considero que ela não vai acabar. Beleza? E a apostila vem falar agora um pouquinho sobre o carvão mineral, sobre como cada um desses continentes lida com os seus minérios que geram energia, tá? Deixa o professor voltar aqui para onde eu estava. Então, vai falar depois do petróleo, tá? É interessante que vocês tenham a respeito da OPEP, tá? Página 32, que a OPEP foi criada em 1960 pelo Iraque, o Irã, o Kuwait, a Arábia Saudita e Venezuela, tá? O principal objetivo era centralizar as medidas políticas referente à produção e à exportação de petróleo. Aqui eu estou só lendo, tá? A OPEP hoje ela é um grupo muito importante que ajuda a estabelecer o valor do barril de petróleo, tá? A apostila fala sobre o gás natural, que é mais um meio não renovável, tá? Ele é muito utilizado em usinas, tá? Há usinas de geração de energia que usam gás natural. E temos também a energia nuclear, tá? Aí na página 37, tá? Tem algumas questões interessantes, tá? Página 36 vem a seguinte pergunta: o que são fontes renováveis e para que servem? Cite exemplos, tá? As fontes não renováveis são recursos naturais esgotáveis,
tá? Utilizados para a geração de energia como combustíveis, tá? Exemplos: petróleo, gás natural, carvão, urânio, tá? Essas fontes são importantes, mas elas geram grandes impactos significativos na natureza, certo? Pessoal, não há muito o que se falar, tá? Sobre o capítulo 6. Ele é praticamente o capítulo mais tranquilo. Inclusive, a gente já fez trabalho sobre ele, né? Eu, inclusive, mostrei um gráfico para vocês das empresas que mais utilizam. Como que a Europa utiliza energia hidráulica, como que a Ásia utiliza energia hidráulica e como, tá, os Estados Unidos vão utilizar energia solar. Enfim, passamos agora para o capítulo 7. Pessoal, é só importante citar aqui, tá? O professor está indo até que rápido demais, né? Já estamos no capítulo 7. Não tem porquê, não tem como, na verdade, eu pegar os 3 meses de aula e consegui-los fazer caber aqui, dentro do vídeo. É praticamente impossível. Então eu estou indo direto ao ponto, tá? Vocês já são mais grandinhos, eu não preciso ir tão devagar para revisar conteúdo com vocês. No capítulo 7 vai falar sobre impactos socioambientais. O que isso quer dizer? Quando o ser humano mexe com o meio ambiente, isso gera consequências. Ele já começa diretamente com uma foto de Chernobyl já para mostrar que ele quer realmente tratar desse assunto. Só uma coisa, aos que estão acompanhando o vídeo até agora, tá? Quero dizer que o canal Geomancer, o canal do professor, agora é intermunicipal, né? Tem uma galera de Garuva que está acompanhando a gente aí. Um salve, um abraço para a galera de Garuva. E vamos lá. Capítulo 7, página 45, ele já começa mostrando um impacto ambiental bem significativo, tá, em relação ao mar de Aral. Temos ali o que era um mar, tá, muito grande e extenso, que devido ao seu uso da sua água, ele está secando e cada vez mais secando, a ponto de que no futuro ele vai desaparecer, tá? A gente está vendo regiões no Ártico, onde antes era completamente congelado, já há embarcações passando por ali. Rotas marítimas estão saindo. E aí, o livro vai começar a mostrar para nós tudo que nós, como seres humanos, já fizemos de errado no planeta Terra, tá? Chuvas ácidas ao norte da Europa, página 50, para quem quiser acompanhar o professor. Tá, chuva ácida é aquela chuva que vai se misturar com os gases de poluição na atmosfera, vai ter o pH da sua água alterado, se tornando ácida, corroendo plantações, corroendo estátuas, corroendo estruturas. O agente laranja, que foi um produto químico lançado pelos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã para fazer as folhas das árvores caírem, que contaminou todo o solo e até hoje gera má formação de fetos no Vietnã. A apostila também fala sobre os ataques nucleares que a Rússia, os ataques às indústrias nucleares, energia nuclear, que a Rússia está atacando a Ucrânia. Enfim, há bastante texto importante. Mas mais uma vez, o capítulo 7 ele passa realmente rápido, tá? Não há muito o que descrever aqui sobre isso. Se vocês quiserem ouvir o professor e estudarem a respeito, eu sugiro que vocês leiam da página 50, tá, até a página 52. E depois dá uma lida na página 54. Certo? Vamos para então o capítulo 8, o último capítulo da apostila. Impactos socioambientais agora na Oceania. Mais uma vez, tá? Quando o ser humano mexe no meio ambiente, dá problema, tá? Impactos da extração mineral da Oceania. Já olhem aqui embaixo uma imagem de uma extração mineral, tá? Olhem toda aquela região da página 60, tá bom? Ali embaixo, bem embaixo da página, aquilo ali é uma extração de minério. Olha o quanto os caras cavam, tá? O quanto eles destroem.
Toda a região tem que ser desmatada, tá? E toda essa região ali é destruída para fazer mineração, tá? Em alguns casos se perde muita riqueza natural. Olhem ali, por exemplo, na página 62. Um exemplo da mina de cobre, que era a céu aberto. Tá? Essa mina foi completamente destruída por causa da exploração na região. E aí nós vamos ter também impacto sobre a pesca e os corais da Oceania. Tá? A gente está tendo hoje, com o aquecimento global, a mudança das temperaturas no oceano, fazendo com que os oceanos aqueçam, matando os corais. Corais esses que são abrigo da vida, tá? Abrigo de vida daqueles animais que sobrevivem naquele lugar, tá? Então imagine o seguinte, vocês provavelmente já assistiram Procurando Nemo. E o Nemo e o... Como é que é o nome do pai dele? O Marlin, tá? Moravam numa região próxima aos corais. Tá? Toda aquela região ali morreria. Todo aquele filme, toda aquela cena bonita do oceano presente no filme Procurando Nemo não existiria. Porque os corais são a base da vida nos oceanos, tá? Então, coisas importantes para vocês entenderem desse capítulo, tá? Só resumindo e indo direto ao ponto. Muitos nutrientes presentes no solo da Austrália foram destruídos, tá? Isso foi acontecer também já por causa do período colonial. A gente já conversou por isso, né? A Austrália era uma colônia da Inglaterra e a Inglaterra explorou também tudo que ela pôde para arrecadar dinheiro daquela nova terra. E também por um motivo do seguinte, o pessoal que chegou lá não sabia usar a terra direito e por não saber usar a terra direito não manejou bem e não teve um cultivo adequado de alimentos, matando aquela terra, tá? E outra coisa que está acontecendo lá na Austrália que é interessante citar para vocês é que a pastagem de animais está contribuindo para a perda do solo, tá? O que acontece? As vacas, bois, galinhas, mas vamos falar só sobre vaca, boi, tá? Eu ia para galinhas e cabras, mas não faz sentido, tá? Então, grandes quantidades de vacas e bois num terreno só. Esses animais são muito pesados. Então, conforme eles pisam no solo, eles vão matando as gramas, tá? Elas não suportam o peso deles e conforme elas são esmagadas dia após dia, isso vai com que o solo vá morrendo, tá? E dentro do solo australiano nós vamos ter um elevado processo de erosão e também um alto teor de sal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante para vocês aqui sobre o oceano. Bem, a apostila no capítulo 8, ela meio que trata sobre solos e depois trata novamente sobre o oceano. Então ela fica meio que perdida nessa situação aqui. Tá? Mas indo direto ao ponto. O que deve ser interessante por vocês aqui no capítulo 8, tá? A página 63 vai falar exatamente o que o professor falou, tá? Erosão e salinização do solo australiano. Até fala assim, né? Por ser um país de alto desenvolvimento socioeconômico, é destinado a importantes fluxos migratórios procedentes de várias regiões do mundo, principalmente do Sudeste Asiático e Leste Africano. Pessoal, grifem essa parte toda aqui ou não grifem, né? Façam uma marcação que essa parte aqui é muito importante. Vai falar exatamente tudo que o professor acabou de falar, tá? Eu tentei resumir isso, mas ficou meio incorreto. Então, vai falar que os processos erosivos estão acontecendo muito na Austrália. Vai ter uma imagem ali, tá, do desmatamento da floresta de Tarquini na Tasmânia,
Tá? Vai ter outra imagem, solo vermelho profundamente erodido na região de Outback. Vocês vão ver que realmente a Austrália está passando por um problema, não diria severo, mas um problema que deve ser observado, tá? Com a perda de seu solo, com impactos ambientais acontecendo nela. Tá? Então vai ter um processo de agricultura muito incorreto, tá? Ainda mais por causa que o sol é salinizado, então há muito acúmulo de sal no solo, fazendo com que nem todos os tipos de plantas possam ser plantados ali na região. Tá? Enfim, pessoal, acredito que tudo que dava para resumir eu resumi para vocês. Tá? Preparem-se bem para a prova. A ideia desse vídeo é fazer ele o mais curto e direto para a prova de vocês. Deixa eu ver se o professor esqueceu alguma coisa aqui. Então assim, qual que era o plano para esse vídeo para vocês? Era fazer uma revisão bem certeira para que ele não ficasse longo, ao passo de que o professor ia corrigindo ou comentando algumas questões assim bem interessantes, tá? E mais uma vez, caso vocês tenham alguma dúvida, algum problema, tá? Vocês podem procurar durante a aula. Sim, nós temos uma questão aqui legal, tá? Para a prova. Leia o trecho de uma publicação da revista Correio da Unesco sobre incêndios florestais ocorridos na Austrália entre 2019 e 2020. Essa questão está na página 71 do livro, questão 2. Vou ler a notícia aqui. Quando você entra em uma floresta que foi tão gravemente queimada, a coisa mais impressionante que lhe atinge é o silêncio. Sem cantos de pássaros, sem farfalhar de folhas, silêncio. É assim que Mike Clark, professor de zoologia da Universidade La Trobe, em Melbourne, descreveu as muitas florestas da Austrália, que recentemente foram dizimadas pelos piores incêndios florestais já ocorridos no país. Uma coisa que deve ficar clara, no entanto, é que a mata australiana sempre queimou de forma muito severa. A severidade não é inédita, diz Alan York, professor de ecologia do fogo na Universidade de Melbourne. O que é inédito é a sua precocidade ou anterioridade em relação à temporada habitual de incêndios, e o volume dos incêndios é em tantos locais, o que é muito incomum. De acordo com o texto, é correto afirmar que... Eu precisei dar um pause aqui na gravação, porque minha esposa me chamou. Então vamos lá. De acordo com o texto, é correto afirmar que o silêncio na floresta relatado pelo professor Mark Clark sugere o severo impacto ambiental causado pelos incêndios que dizimaram parte significativa da fauna e flora na Austrália. 2. Não houve mudanças no padrão dos registros históricos de incêndios florestais na Austrália. A ocorrência é comum no país. 3. Os incêndios que ocorreram em 2019 e 2020 na Austrália foram incomuns em relação ao período, e ao volume e à dispersão, sugerindo a influência de eventos climáticos extremos. Tá? Aqui fica claro que a resposta correta é 1 e 3, né? Então, alternativa D. Pessoal, e como já dicas para a prova agora, dicas mesmo muito boas e interessantes, dê uma olhada na questão 3 da página 71 e a questão 5, beleza? Então, pessoal, a revisão para a prova foi isso. Tá? Tentei ser o mais direto e preciso possível, porque se a gente quiser realmente dá para fazer 2, 3 horas de vídeo só em cima desse conteúdo, tá? Então, anotem bem as dúvidas de vocês, qualquer coisa me procurem. E é isso, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até a próxima aula.